Como está a sua vida de oração? Aonde a tua oração tem te levado? E o que você tem alcançado através da oração? São perguntas que eu faço agora no início do nosso Sinal de Esperança para que você reflita sobre a oração, sobre a importância dela e confiante na graça do Senhor Jesus hoje, para que até o final da nossa meditação, irmãos, a gente saia disposto a viver intensamente a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o início do Sinal de Esperança, com uns questionamentos, sobre a oração, sobre a vida de oração, é para nos fazer refletir. Eu tenho uma vida de oração que é muito diferente de uma simples reza, é uma entrega, é uma constância, é uma rotina, é uma persistência. É colocar um tempo para Deus à frente de qualquer coisa na minha vida. Jesus vem nos ensinar hoje a eficácia da oração. E a gente precisa aprender a confiar novamente no poder e na necessidade da oração na nossa vida. Você tem pedido muitas coisas, com certeza, E talvez muitas delas a gente não tenha alcançado, pelo menos eu me encontro assim. Porém, meus irmãos, quando eu recebi a missão de hoje, Deus me fez refletir o quanto eu preciso mudar a minha vida de oração. Eu estou aí no meu 2º ano de caminho vocacional, missionário, ou seja, eu estou em constante evolução para que eu me torne um leigo consagrado e possa fazer parte dessa ação tão maravilhosa que é a missão, que é ser missionário. E é legal, meus irmãos, que muitas vezes Deus quer usar da gente para falar para os outros, mas ao mesmo tempo Ele está falando com a gente mesmo. Então, hoje Deus vem nos ensinar, com autoridade, que se eu fizer o que Ele quer de mim, o que Ele espera, eu vou pedir e vai me ser dado. E me será dado. Eu vou buscar e eu vou encontrar. E eu vou bater e a porta vai abrir. Porque a partir do momento, meu irmão e minha irmã, que eu tiver mais intimidade com Deus, eu vou começar a pedir as coisas certas. Meus irmãos, não é errado a gente pedir milagres, a gente pedir bênçãos, a gente pedir graça, pedir milagres. Não é. Ao longo das Sagradas Escrituras a gente vai ver Deus atendendo, Jesus atendendo as pessoas. Mas, meu irmão, a gente tem pedido para Deus virtudes? A gente tem feito da nossa oração algo que nos torne uma pessoa boa? No final do Evangelho, Jesus fala: tudo quanto quereis que os outros vos façam, vos fazei também a eles. Ou seja, eu tenho feito coisas boas para receber coisas boas de Deus e não é uma relação de troca, meu irmão. Não é. Mas a minha oração tem me tornado uma pessoa boa para que eu faça o bem sem esperar nada em troca e daí eu receber as promessas de Deus para a minha vida. E a primeira delas e a principal, que é a salvação, é chegar no céu. Meu irmão, a oração
ela quer que a gente se movimente, ela precisa. Para a gente rezar, a gente tem que se movimentar, irmão. A gente tem que sair do comodismo, né? A gente tem que verdadeiramente se doar, dobrar o joelho, viver os sacramentos, buscar o Santíssimo, rezar o terço diário. A oração, irmão, alcança tantas vitórias que eu não consigo nem dizer para vocês. Quando eu quero muito algo assim, eu estou esperando em Deus, é até um ato de fé. Eu conversar com alguém e afirmar, sabe? Para mim ali está sendo uma oração porque eu estou afirmando, né? Estou colocando para fora. Não, isso já está na mão de Deus, Deus já está cuidando. É bom, mas eu preciso ir além disso, meus irmãos. Deus nos deu sua Santa Igreja e a Igreja pede agora, né, para a gente no tempo da Quaresma que a gente viva o jejum, a caridade e a oração, para que a gente se converta, para que a gente vença o pecado, né? Não é um simples deixar de comer algo, sabe, dar uma esmolinha aqui. Não, meu irmão. Busca ler esse sermão completo, né? Aqui o evangelho de hoje, Jesus está no final, né, do sermão da montanha, já está concluindo, né? O capítulo 7 prossegue, né? E ao fim do capítulo 7 vai terminar o sermão. E esse sermão foi descrito pelas pessoas, né? As pessoas falaram que nunca haviam ouvido aquilo, tamanha autoridade. Então eu te convido, irmão, a ler como o primeiro passo para uma vida mais concreta de oração, a ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o evangelho, que é o Sermão da Montanha. São ensinamentos com autoridade para que eu e você nos entreguemos de vez para Jesus, para que a gente possa aumentar a nossa vida de oração, para que a gente possa aprender a rezar. Porque, meu irmão, quem se confia a Deus não fica desamparado. E a partir do momento em que você viver intensamente aquilo que Jesus nos ensina através da Sagrada Escritura, através da igreja, eu te falo com certeza, porque Jesus afirma isso no seu Evangelho. Tudo lhe será dado. Mas presta atenção que no Evangelho fala assim, quando Jesus fala sobre nós que somos maus, darmos coisas boas aos filhos, Jesus deixa bem claro que Deus, né, o vosso Pai que está no céu, lhe dará coisas boas. Ou seja, meu irmão, tem muita coisa que às vezes a gente está pedindo que vai nos afastar da salvação. Mas eu estou pedindo uma graça assim, mas Deus sabe, por exemplo, um emprego. Deus sabe que talvez se você entrar ali, pode te aproximar de pessoas que te afastem de Deus. Existe um mistério na vontade de Deus que a gente não compreende. Mas que se a gente tiver intimidade com o Senhor, a gente começa a entender um pouco mais. A gente começa a aceitar. E a gente vai começar a enxergar que sim, a resposta da nossa oração está vindo. A gente está alcançando aquilo que a gente está buscando. Porque muitas vezes o sim do Senhor vai ser um não. É confuso, né? Mas sim, vai ser um não agora, um não, porque daquilo que às vezes a gente entende como sofrimento, e é sofrimento para nós, Deus pode tirar tantas graças, irmãos. Você pode ser canal da graça de Deus para tanta gente. E não é palavra de conforto, é verdade. Jesus veio ao mundo e sofreu para que nós tivéssemos a graça de salvação. Ele mostrou que é pela cruz que a gente alcança a salvação e o céu. E esse deve ser sempre o seu objetivo. E sim, irmãos, você tem que rezar por tudo que você quer na vida, pela sua graça, pelo seu milagre. Não vai parar disso. Porque quando você colocar de vez, quando eu colocar de vez uma vida de oração verdadeira, concreta, com metas, com rotinas, com tempo para Deus, não só rezar um terço lavando a louça, como por muito tempo eu fiz e faço, mas sim dobrar o meu joelho, buscar o Santíssimo, viver os sacramentos. Rezar de verdade. A gente vai ter força para superar tudo
e aí sim receber as graças que a gente precisa de acordo com a vontade do Senhor. A gente precisa perguntar, né? O que a oração, o que a minha oração tem trazido? Se a oração tem me transformado numa pessoa boa, porque Jesus fala no final do Evangelho, tudo que quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Ou seja, você quer receber coisas boas de Deus? Você é uma boa pessoa? Há 2 dias atrás, no Evangelho, a gente aprendeu sobre o Pai Nosso, que também está no Sermão da Montanha, Jesus ensinando o Pai Nosso. E lá fala, né, pra gente confiar, mas a gente quer ser perdoado por Deus, então que a gente perdoe. Então, meu irmão, a oração precisa nos fazer bom. Santo Afonso Maria de Ligório fala, quem reza, se salva. Quem não reza, se condena. Irmão, a oração é a resposta para tudo na nossa vida. Ela vai colocar a gente no eixo, ela vai colocar a gente dentro desse mistério da vontade de Deus. E eu desejo que a oração, assim como fala na aclamação do Evangelho hoje, crie em mim um coração que seja puro e que me dê de novo a alegria da salvação. Então, eu comecei o Sinal de Esperança falando o que Deus ia querer de mim até o final. E para mim, Ele quer que eu crie com a minha oração, que eu crie um coração puro. Assim como Santa Teresinha fala que é importante ter um coração de criança. E Jesus fala, sede como as crianças, né? Sede puros. Irmão, a oração, em primeiro lugar, deve buscar nossa salvação. Buscar primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será acrescentado. Que a sua oração te leve ao que Santa Teresinha fala. Seja o que Deus pensa de você. E eu termino nosso Sinal de Esperança hoje com um pedaço da oração da nossa comunidade pedindo a intercessão de Santa Teresinha. Pela intercessão de Santa Teresinha, pedimos um coração de criança. Criai em nós um coração puro e dai-nos a graça de percorrer o caminho da infância espiritual. Dai-nos a coragem da pequena Teresa que disse, escolho tudo, e assim aceitar de bom grado tudo o que o Senhor nos oferecer. Que assim seja, meu irmão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou o Márcio, da comunidade Obra de Amor. Peço que você curta e compartilhe esse vídeo. Que se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, ative as notificações e faça a palavra de Deus correr o mundo. Até mais.